Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus é contra todas as Babilônias. E isso precisa ser falado. Por isso está registrado nas profecias bíblicas. E por que eu digo Babilônias no plural? Bem, para começar, a Bíblia fala de uma Babilônia em várias etapas. A Babilônia lá no Iraque de hoje, que era a primeira Babel, e depois, em uma outra época, a Babilônia do grande Nabucodonosor. Ela se extinguiu sendo devorada pela Pérsia. Os medos e persas entraram e destruíram a Babilônia. Dessa Babilônia só há ruínas, algumas ruínas no Iraque. Mas aí a Babilônia reaparece no Apocalipse, e todos nós entendemos que essa Babilônia que reaparece no Apocalipse é o Vaticano, o catolicismo do Vaticano, que se espalhou pelo mundo com um grande poder econômico, comercial, controle da religião, um grande apoio de mídia e se tornou um gigante, um império comercial. Não um território grande. O Vaticano é pequeno, está dentro da Itália, na cidade de Roma, e, no entanto, é considerado independente da Itália. O Vaticano é uma cidade, digamos assim, dentro de Roma, na Itália. Ela é independente, o Vaticano é independente da Itália, é um país. Isso nos lembra os fenícios do passado. Tiro e Sidom eram duas cidades, na verdade eles representaram um poderoso império econômico que tinha no comércio a sua base. Movimentavam fortunas em dinheiro, lidavam com multidões em todos os países do mundo. Eles foram um grande império. E Deus diz que eram dirigidos por Satanás. A Babilônia do Apocalipse, a meretriz, a grande meretriz, a mãe das prostituições religiosas na terra, é lembrada porque ela só vai ter o seu fim na grande tribulação, com tudo que Deus vai fazer, vai ser destruída. Quando ela for destruída, aquele clamor dos santos mortos, os mártires que estarão no seio de Abraão, lá no paraíso, clamando e pedindo a Deus vingança contra o engano da Babilônia, o Senhor vai dizer: esperem, já está quase chegando, vai chegar. Em nossos dias, ainda não chegou. O Vaticano é uma potência em todos os sentidos. Eu sempre lembro, para você ter uma ideia, a Nestlé é a maior empresa de alimentos do mundo e pertence ao Vaticano. A L'Oréal é a maior empresa de cosméticos do mundo, que pertence à Nestlé, que pertence ao Vaticano. Só para começar, indústria automobilística, bancos, comércio de navegação no mundo. O Vaticano é dono de muita coisa, é um poder colossal. No mundo das artes, o que eles detêm de obras de arte com preços incalculáveis lá em Roma, no Vaticano, é algo fantástico. E a influência religiosa também é muito grande no mundo inteiro.
todas as Babilônias, e aqui eu queria incluir outros grandes impérios do homem, tem uma motivação que o Salomão atribui à vaidade. Esse poder maligno, usando a vaidade de homens, fizeram esse império ser grande. Será que isso tem um equivalente evangélico? É o mesmo espírito que move cantores, pastores, grandes líderes evangélicos a quererem ser grandes, pujantes, famosos, influentes na política. Será que é esse mesmo espírito? Pois é, Deus diz que ele é contra tudo que é grande e vai destruir. No passado, durante toda a história da humanidade, Deus tem destruído todos os grandes impérios. Os hititas foram grandes no passado, o Egito foi grande no passado, a Babilônia foi grande no passado, a Assíria foi grande no passado. Todos esses impérios foram destruídos. A Pérsia foi grande no passado. A Macedônia, com a Grécia, foi grande no passado, foi destruída. Roma foi grande no passado e se extinguiu. Está voltando agora essa grandeza através da união da Europa, mas para ser destruída pelo Senhor também brevemente na grande tribulação. Tudo que é grande no mundo vai ser destruído pelo Senhor. Eu quero ler alguns versículos de Isaías 47 a respeito da Babilônia vigente naquela época. Na época de Isaías, aquela Babilônia representava muito, mas ela cairia. Na verdade, a Babilônia ainda estava se levantando na época do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. O império grande daquela época era a Assíria, que caiu. E começou a cair em Jerusalém, cercando Jerusalém com o rei Ezequias. Ali foi o início da queda do grande império assírio. O profeta Isaías estava profetizando que a Babilônia se levantaria. Dali por diante foi o que aconteceu. E então alguns versículos. Desce, Isaías 47, desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Eu tomarei vingança contra a Babilônia e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. A Babilônia destruiu Jerusalém, levou alguns judeus cativos. Deus operou através desses judeus cativos, por exemplo, o Daniel, de uma tal maneira dentro da Babilônia que o mundo todo viesse a conhecer o Deus de Daniel. Mas a Babilônia não quis seguir o caminho de Daniel. O último passo foi o rei Belsazar, que teve a última oportunidade e não aproveitou, e a Babilônia acabou numa noite. Acabou a Babilônia. Então o Senhor diz aqui em Isaías 47, 5, assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, a Babilônia, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Nunca mais foi. E até hoje, aquela Babilônia não é senhora de reinos. O Senhor diz, eu muito me agastei, me aborreci contra o meu povo. Por isso, eu o entreguei na tua mão, Babilônia. Porém, não usaste para com o meu povo de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Ou seja, a queda da Babilônia, que aconteceu numa noite, foi a vingança de Deus, porque a Babilônia foi grande, foi usada por Deus dessa maneira, mas rejeitou
a vontade de Deus e acabou torturando e violentando os servos de Deus que estavam cativos lá. Assim vai acontecer com todas as Babilônias. Existe uma Babilônia muito grande e forte no mundo hoje que se chama Estados Unidos da América. Aquilo é uma Babilônia. Os Estados Unidos da América não são do povo americano. Aquilo é uma salada, uma mistura de país muito confuso. Não é um país, é um aglomerado de estados, por isso se chama Estados Unidos. Cada estado tem sua lei, tem o seu jeito. O governo central não governa sobre os estados. O Banco Central não é dos Estados Unidos. O dinheiro do dólar não pertence ao país. É um país muito confuso. É um país, na verdade, uma Babilônia, que hoje é pujante. Ninguém tem dúvida, é considerado o país mais poderoso do mundo hoje. Mas cada vez mais segue a Satanás, embora tenha tido na sua história, e até hoje, a presença de muito do povo de Deus. Os Estados Unidos da América mandaram missionários, o povo de Deus promoveu o avivamento lá dentro. Há uma história bonita do povo de Deus dentro daquela nação, mas hoje aquela nação está rejeitando gradativamente o Senhor, se entregando a Satanás, e o Senhor diz: breve vem o declínio e a destruição dessa Babilônia também. A Babilônia religiosa que engana o mundo com um falso cristianismo também vai ser destruída, sem dúvida nenhuma. O Apocalipse descreve como será, e haverá júbilo no céu quando isso acontecer. A conclusão é a seguinte: Deus continua soberano. Ele não abriu mão do poder dele. Quando uma nação se levanta, se torna poderosa, Deus não perdeu para essa nação. E o povo de Deus sendo escravizado e torturado nesta nação não significa o fim e nem derrota, porque é Deus permitindo que o seu povo sofra fisicamente para que tenha atuação espiritual, para que se avive espiritualmente. E essa é a tônica hoje no mundo todo, a palavra de ordem de Deus. O povo de Deus vai sofrer no mundo todo. Não há um país no mundo onde o povo de Deus esteja bem exaltado e reconhecido. Não, o povo de Deus está sendo perseguido em praticamente todos os países do mundo. E vai piorar. Essa perseguição vai piorar antes do arrebatamento, porque a obra que Deus precisa fazer no seu povo, salvando vidas, tirando cristãos do pecado, libertando cristãos do mundanismo, é para hoje. Amanhã o arrebatamento vai acontecer e não vai haver mais oportunidade. Portanto, Deus vai fazer o seu povo ser atribulado em nossos dias cada vez mais. Porém, nós precisamos ter dentro de nós uma convicção. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não destruiu ainda essa Babilônia porque ele não quer, porque não é hora ainda. Mas ele vai destruir essa Babilônia. Qualquer Babilônia, qualquer império que se levante contra Deus vai ser destruído. Mas então por que Deus não destrói logo? Porque essa Babilônia está cumprindo um papel muito importante, que é apertar o povo de Deus. A Babilônia está cumprindo um papel importante, que é torturar o povo de Deus, para que esse povo não se desvie, para que o povo de Deus se volte para o Senhor. O cristão tem que sofrer neste mundo. Não adianta bypassar o sofrimento, não adianta tentar fugir do sofrimento. Este mundo é para o cristão sofrer. Os cristãos que não estão sofrendo ainda vão sofrer nas mãos das várias Babilônias que estão aí no mundo.
E essas Babilônias vão crescer em poder antes de serem destruídas. Esse texto, para fechar o assunto que eu li em Isaías 47, foi uma profecia de destruição da Babilônia antes que ela tivesse se levantado. Esses impérios e poderes humanos vão crescer e vão esmagar os cristãos, vão torturar e vão fazer o povo de Deus sofrer. Isto é propósito de Deus. O povo de Deus tem que sofrer para que seja fiel. Infelizmente é assim. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare. Você já está sofrendo, vai ter que sofrer mais. O seu coração é fiel a Deus ou você está ainda enganado, enganada, amando o mundo? Responda para Deus.